te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quem acredita aqui que hoje é noite de vitória, diga graças a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a sua vitória vai ser tão grande que vai passar no RJTV. Olha para ele e diga assim: vai virar notícia. Quem crê, diga amém. Quem recebe, diga glória. Pega a sua Bíblia aí e abra no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, por gentileza. Vamos fazer a leitura nos versículos de número 1 a seguir. Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 1 a seguir. Assim que os meus irmãos forem achando, tributem louvores ao Senhor, dizendo aleluia. Está escrito: ao concluir todos esses discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum, capítulo 7, versículo 1. Agora vamos para o 2. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe um dos anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu comando. E digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa os que foram enviados, acharam o servo curado, e você diga amém. Versículo de número 7, veja só o que está escrito: por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Repita comigo: dize, vamos lá forte, dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Agora nós vamos encurtar isso e você vai repetir da seguinte forma: dize, porém, uma palavra. Vamos lá, todo mundo junto. Dize, porém, por gentileza, mais uma vez, vai. Agora, antes de você se assentar, você vai olhar para a pessoa que está próxima a você e vai dizer para ela assim: basta uma palavra. Assente-se, por favor, adorando ao Mestre. Meus irmãos, nós lemos um texto inserido nas páginas da Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 7 e nos versículos de número 1 a seguir. Isto aqui trata-se a respeito do ministério poderoso de Jesus na face da terra. Haja visto que Jesus desenvolveu o seu ministério terreno e profético, e muitos milagres foram realizados por intermédio da pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, através do ministério do Senhor Jesus, paralíticos andaram,
cegos enxergaram, surdos ouviram, mudos falaram, pessoas que tinham quaisquer tipo de deficiência, eles receberam grande milagre para a glória de Deus Pai. Através do ministério de Jesus, até os mortos tiveram o privilégio de tornar até vida. Aqui no capítulo de número 7, nós temos a história de um certo centurião, que segundo a Bíblia, ele tinha um servo, mas o seu servo está nos últimos momentos da sua história sobre a face da terra. E os anciãos dos judeus, ao perceber o apreço, ao perceber o carinho, ao perceber o respeito e a admiração em que este centurião tinha para com o seu servo, eles ouvem falar a respeito do ministério poderoso de Jesus na face da terra, e ao ouvir falar a respeito do ministério do mestre, eles foram diante da pessoa de Jesus e expuseram a situação dizendo: ora, nós temos um amigo centurião, este centurião tem um servo, mas o seu servo está nos últimos momentos sobre a face da terra, mas nós viemos interceder por ele, para que o Senhor realize um grande milagre, até porque o centurião é digno de que o Senhor atenda ao seu pedido e lhe faça este milagre. Sabe por quê? Porque ele mesmo edificou sinagoga. O fato dele ter edificado sinagoga foi porque ele cooperou para o crescimento da obra evangelizadora sobre a face da terra, trazendo Deus aos homens e levando os homens à presença de Deus. Então este centurião, além de ser um homem que possuía um cargo público, ele foi o homem que cooperou para o crescimento do reino de Deus na face da terra. Jesus, ao ouvir falar a respeito dos seus bens feitos, das suas boas feitorias, ele olha para o ancião do judeu e diz: então me diga, me revele, aonde está este centurião, porque eu vou pessoalmente na sua casa curar o seu servo. Quando o ancião do judeu recebe a notícia que Jesus ia na casa do centurião curar o seu servo, ele corre na frente e entrega-lhe a notícia dizendo: vem aí o Senhor Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão na sua casa curar o seu servo. Quando o ancião do judeu dá notícia ao centurião, ele olha para o ancião do judeu e diz: volte pelo mesmo caminho, diga para ele que eu não sou digno de recebê-lo aqui dentro da minha casa. Vá até ele e diga para ele dizer somente uma palavra. A palavra que ele disser, certamente um grande milagre haverá de acontecer. Diga para ele que eu tenho pessoas que estão acima de mim, tem mais poder do que eu, mas eu também tenho poder e autoridade. Quando eu digo ao meu soldado vai, ele vai. Quando eu digo ao meu soldado vem, ele vem. E quando eu digo ao meu servo que está doente faz isto, ele faz. Sabe por quê? Eu tenho autoridade. Quando o ancião do judeu revela esta palavra à pessoa do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus alegra o coração e diz: eu nunca vi uma pessoa que tivesse tamanho fé, ou tamanha fé, aqui dentro de Israel. Voltem para a casa de vocês. E quando eles retornaram às suas casas, eles acharam o servo sarado, o servo curado, para a glória de Deus Pai. Agora observe você a palavra do centurião dizendo: diga somente uma palavra. Isto aqui dá um sentido de reconhecimento. Ele estava reconhecendo que sobre o ministério e sobre a pessoa de Jesus havia uma grande autoridade. Agora eu pergunto aos senhores: de onde é que este centurião conhecia
conhecia o mestre, para ele falar a respeito da grande autoridade que estava sobre o ministério e sobre a pessoa de Jesus. De onde é que ele conhecia o mestre? Observe versículos anteriores, propriamente dizendo no versículo 5, que quando os anciãos dos judeus vai expor a situação do servo doente, eles resolvem expor as obras do centurião, dizendo: ele mesmo edificou sinagoga. Aconteceu no ministério do Senhor Jesus que, uma certa ocasião, Jesus adentrando por uma das sinagogas, edificada por este centurião, estava acontecendo uma reunião profética igual essa. Alguns diziam glória, outros diziam aleluia, outros diziam louvado é Jeová. Jesus adentra a reunião como mero espectador, mas ele não seria espectador naquele dia. Sabe por quê? Reunião que Jesus está presente, Jesus não é espectador, irmão. Pelo contrário, reunião que Jesus está presente, ele é o centro das atenções no meio da reunião. Sabe o que diz a Bíblia? Que alguém vai na estante aonde estavam os rolos escritos pelos profetas, tiraram de lá o rolo de Isaías 61 e entregaram nas mãos do mestre. Aí a Bíblia diz que Jesus se coloca de pé na congregação, e Lucas registrou tempos depois, no capítulo 4, versículo 18, quando Jesus começa a ler o livro, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele mesmo me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a pregoar liberdade ao cativo, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, quando o centurião está dizendo diga somente uma palavra, ele estava dizendo mais ou menos assim: diga para ele que eu estava lá na sinagoga no dia da pregação dele, quando ele disse que sobre ele havia unção do Espírito. Se sobre ele há unção do Espírito, há poder do Espírito, e se sobre ele há poder do Espírito, há autoridade do Espírito. Então daí mesmo cura o meu servo. Aí a Bíblia diz que Jesus alegra o coração e diz: eu nunca vi. O texto no original diz: eu nunca vi uma pessoa que acreditasse tanto na minha pregação como esse centurião. Voltem para casa de vocês. Aí o historiador diz que quando eles estão voltando para casa, na metade do caminho, eles já acharam o servo sarado, curado, para a glória de Deus Pai. Deixa eu lhe dizer uma verdade: à luz da Bíblia, existem 3 tipos de autoridade. São 3 tipos de autoridade. A primeira autoridade, que está inserida dentro das páginas seletivas da Bíblia, é chamado de autoridade suprema. Autoridade suprema. O que seria autoridade suprema? Somente os reis tinham autoridade para ordenar, sem receber qualquer tipo de ordem. Por isso é chamado de centurião. Ou seja, por isso é chamado de autoridade suprema, porque não havia autoridade acima da autoridade do rei. A segunda autoridade é chamado na Bíblia de autoridade delegado por honra ao mérito. Autoridade delegado por honra ao mérito. Ou seja, o centurião recebe a autoridade do rei, que é a autoridade maior, para regimentar cerca de 100 homens de Israel. Por isso é chamado centurião, aquele que recebe do rei a autoridade para regimentar 100 homens de Israel. A terceira autoridade na Bíblia é chamada
chamado de autoridade profética. Autoridade profética. Quando ele diz, diga somente uma palavra, ou use a autoridade que está sobre ti, ele estava classificando que tipo de autoridade estava sobre o ministério e sobre a pessoa de Jesus. Ele estava dizendo, tu és profeta. O que um profeta de Deus fala, o que um profeta de Deus manda, o que um profeta de Deus determina, aqui na face da terra, o Deus do profeta assina embaixo lá no céu. O que um profeta de Deus fala, aqui na face da terra, o Deus do profeta assina embaixo lá no céu. Talvez você me interprete e diga assim, pastor Fábio, então se eu sair aqui essa noite, colocar a minha mão sobre o ombro de alguém, sobre a cabeça de alguém, e o que eu falar, Jeová realiza. O que eu falar, Jeová, ele assina embaixo. Não, existe uma diferença da autoridade profética para o dom da profecia. Autoridade profética é uma função e dom da profecia é outra função, diferente uma da outra. Qual é a diferença? A diferença está na verbalização, na pronúncia da palavra. Por exemplo, quem tem o dom da profecia, ele fala como representante de Deus na face da terra e usa-se a verbalização dizendo, assim diz o Senhor, porquanto diz o Senhor, aí entrega-se a mensagem, as portas vão se abrir, a vitória está chegando, a bênção está vindo, o milagre está acontecendo, a vitória está chegando. Quando finaliza-se a mensagem, finaliza-se dizendo, assim diz o Senhor. Agora a autoridade profética é o oposto disso, porque na autoridade profética não tem, assim diz o Senhor. Na autoridade profética é, assim diz o profeta. Milagre acontece na vida da minha irmã, e o milagre acontece na tua vida. Vitória chega na vida do meu irmão, e a vitória chega na sua vida. Porta se abre, e a porta abre, porque na autoridade profética, eu falo de mim mesmo, e o que eu falo, Jeová assina embaixo, porque foi ele mesmo quem me entregou a autoridade dos altos céus. Se você já compreendeu a diferença entre a autoridade profética para o dom da profecia, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Não, minha irmã, se você levanta assim, você acredita mais ou menos na autoridade dos homens de Deus. Joga lá no terceiro andar. Eu tenho autoridade dos altos céus para te dizer que enquanto você está cantando, louvando, adorando, exaltando, orando ao nome de Deus, Deus já deu ordem aos anjos a seu respeito. As portas já começaram a se abrir. Jesus já está visitando a sua casa, a sua família, a sua história. Se você acredita no milagre de Deus para a tua vida, levante a sua mão, abre a boca. Isso, levante a tua mão por um minuto, eu quero ver você adorar. Enquanto você está orando, Jesus está entrando na tua casa. Enquanto você está orando, Jesus está salvando a tua família. Enquanto você está orando, as portas estão se abrindo. Quem acredita no milagre de Deus para a tua vida, levante as duas mãos, misture o teu glória com aleluia. Deixa eu ver você adorar. Isso, não pare de adorar, não pare de adorar. Eu já vou concluir, vai adorando. Vai, vai. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Oh, aleluia. Oh, derrebará o idiomenentria. Calabanduri jomenentri andaramasteia. O decomenentri andaramaia. Isso, abre a tua boca e vai adorando a Ele. A Ele quem, pastor? A Jesus. Abre a tua boca e glorifica o nome dEle. Porque enquanto você ora, Jesus já está visitando. Jesus já está operando. Jesus já está libertando. É hoje. Aí você me pergunta assim, pastor, mas teve alguém na Bíblia que ele tinha autoridade para falar de si mesmo, e o que ele falava, Jeová assinava embaixo, Jeová carimbava, Jeová fazia acontecer? Teve 3 homens na Bíblia, eu vou resumir para você entender. 3 homens na Bíblia que falaram de si mesmo, e o que eles falaram, Jeová carimbou a palavra deles. O primeiro homem chamava-se Elias. Diga comigo, Elias. Quem aqui não se lembra da história do profeta Elias? Quando a Bíblia diz que quem era a autoridade suprema em Samaria era um rei chamado Acabe, e Acabe opinou para o lado da idolatria. Quando Acabe opta para o lado da idolatria, a história da Bíblia diz que ele chama o mensageiro e diz, vai lá na fronteira, consulta Baal para saber se haverá ou não chuva em Samaria. E o homem foi, e Elias o interceptou na metade do caminho e disse, para onde você vai? Ele disse, eu recebi a missão da autoridade suprema em Samaria para saber de Baal se haverá ou não chuva sobre a face da terra. Aí Elias olhou para ele e disse, volta daqui mesmo, pergunta ao rei Acabe se não tem Deus em Israel para vocês consultar, a saber se haverá ou não chuva na face da terra. E o homem voltou, Acabe perguntou e disse, e aí, vai ou não vai chover? Vem ou não vem chuva? O mensageiro disse, eu nem consegui chegar lá. Quando eu estava indo, na metade do caminho, o homem me parou e mandou te perguntar uma coisa. O que foi que ele mandou perguntar? Mandou perguntar se não tem Deus em Israel, para a gente consultar a saber se haverá ou não chuva sobre a face da terra. Aí Acabe perguntou, qual é o nome desse homem? Ele disse, eu não sei o nome, mas eu posso descrever a sua aparência. Começa a falar, e ele começou a descrever Elias. A cor do cabelo era tal, a cor dos olhos era assim, a sua estatura era essa. Eu reparei muito bem numa roupa de pele de camelo que ele estava vestindo, e na altura da sua cintura tinha um cinto de couro, parecia ser de profeta. Acabe disse, não precisa dizer mais nada, eu já sei quem é Elias, o tisbita. Aí ele chama o centurião e disse, pega os soldados, cavalo, cavaleiro, nós vamos atrás do profeta Elias. Quando chegaram aonde Elias estava, Elias olhou para Acabe e disse assim, tão certo quanto vive o Senhor, cujo a presença dele eu estou, que segundo as minhas palavras, não haverá chuva em Samaria. Olha só a palavra do profeta, segundo a minha palavra. Elias não disse em nome do Senhor, Elias não disse em nome de Jeová, pelo contrário, Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover. Parece que vê Jeová sentado no trono. Quando Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover, Jeová se coloca de pé e diz assim, a partir de agora, fecha a comporta do céu, nem orvalho vai cair na terra, porque o homem de Deus falou, e o que ele fala eu assino embaixo, não vai chover. E diz a Bíblia que durante um período de 3 anos e meio não choveu em Samaria. Após a morte do rei Acabe, o povo elegeu mais um rei
rei. O nome do rei chamava-se Acasias. Acasias também fez o que era mal aos olhos do Deus dos céus, opinando para o lado da idolatria. Aí ele sofre de uma enfermidade, chama o mensageiro e diz: vai lá na fronteira, consulta Baal-zebub, o Deus de Ecrón, para saber se a minha enfermidade é ou não é para a morte. O homem estava indo, Elias parou ele e disse: para onde tu vai? Ele disse: o rei Acasias mandou eu consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón, para saber se ele morre ou não morre, se ele vive ou não vive. Elias disse: rapaz, volta daqui mesmo, diga para o rei que eu, profeta Elias, falei que da cama que ele subiu, ele só vai sair de lá para o cemitério. Jeová vai matar o rei Acasias segundo a minha palavra. Aí o mensageiro voltou, o rei perguntou: e aí, que foi que Baal falou? Que foi que Baal-zebub respondeu? Ele disse: eu nem consegui chegar lá. Quando eu cheguei na metade do caminho, Elias me parou e mandou te dizer uma coisa, ó rei. O que ele falou? Ele disse que da cama que o senhor subiu, tu só vai sair daí para o cemitério, porque segundo a palavra do profeta, Deus vai te matar. Aí o rei ficou indignado, chamou o centurião e disse: pega 50 soldados, vai atrás do profeta Elias. Sabe aonde Elias estava? Estava lá em cima do monte, apóstolo, orando a Deus. Elias não estava falando mal da vida alheia, não estava na oração. Aí o centurião chegou no pé do monte, gritou e disse: Elias, se tu é homem, o rei diz: desce. Aí Elias gritou dizendo: se eu sou homem de Deus, que vai descer agora, vai ser uma labareda de fogo do céu, e Jeová vai matar seus 50 soldados aí no pé do monte. A Bíblia diz que o céu abriu, a labareda desceu, e Jeová matou 50 homens carbonizados lá no pé do monte. Escute para você da glória. Aí a história diz que o centurião voltou correndo no palácio do rei e disse: ó rei, tu não sabe o que aconteceu. O que houve? Eu disse: se tu é homem, desce. Elias disse: eu sou homem de Deus, que vai descer a fogo. Fogo desceu, Jeová matou meus soldados, está tudo queimado lá no pé do monte. Parece que vejo o rei dizendo assim: rapaz, isso deve ter sido uma coincidência, deve ter sido um raio que caiu na cabeça de vocês, mas já que dizem que raio não cai duas vezes no mesmo lugar, pega mais 50 soldados e vai atrás do profeta. Aí o centurião bobão pegou mais 50 soldados, chegou no pé do monte, gritou e disse: o rei mandou descer. Elias disse: rapaz, se eu sou homem de Deus, que vai descer de novo é outra labareda de fogo do céu, e vai matar mais 50 soldados. O céu abriu, a labareda desceu, e naquele dia Jeová matou 100 homens por causa da palavra de Elias. Sabe por que Jeová resolveu matar 100 homens? Porque Elias era homem de oração. A pior coisa que tem na face da terra é mexer com gente de oração. Mexer com quem ora é dar soco em ponta de faca. Mexer com quem ora é você colocar a mão dentro da caixa de abelha. Quem mexe com você mexe com os anjos. Quem mexe com você mexe com o arcanjo. Quem mexe com você mexe com os querubins. Quem mexe com você mexe com os serafim. Quem mexe com você mexe com Miguel. Quem mexe com você mexe com Gabriel. Quem mexe com você mexe com Jeová, 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 o Deus dos exércitos. Quem acredita, levante a mão. Ui, derreba, o idioma. Calabanduri, idioma, andarama. Allah, idioma, how it's pai, idioma. Fica de pé, fica de pé. Escute, segundo o homem da autoridade, eu encerro agora, chamava-se Eliseu. Diga comigo, Eliseu. Sabe por que Eliseu? Porque Eliseu era sucessor do ministério de Elias. A Bíblia diz que uma certa ocasião, Eliseu vai passando pela região do deserto. Diga comigo, Eliseu. Diga forte, Eliseu passou pelo deserto.
Grave isso, Eliseu passou pelo deserto. Quando Eliseu vai passando pelo deserto, ele encontra 42 meninos, filhos dos profetas. Aqueles cujos seus pais estudaram na escola de profeta, fundado por Samuel. E Jeová não escolheu nenhum deles, resolveu escolher a Eliseu, que estava trabalhando no campo, arando a terra e cuidando de boi. Aí ficou um bando de gente, me perdoe a força de expressão, mas é a verdadeira, ficou um bando de gente recalcado com o ministério de Eliseu. Por que ele não eu? Porque Jeová levantou ele e não me escolheu. Eu estudei na escola de Samuel, esse cidadão estava lá no campo arando a terra e cuidando de boi. Por que ele não eu? E os filhos dos profetas ficavam ouvindo a lamúria, a murmuração dos profetas que estudaram na escola de Samuel. Quando eles veem Eliseu passando, eles olham uns para os outros e dizem assim: ué, aquele que passa por ali, não é Eliseu? Aquele cujos nossos pais vivem falando mal dele lá dentro de casa, é ele mesmo. Então vamos zombar do ministério dele aqui agora. Vamos zoar do ministério dele aqui agora. Aí 42 meninos apontou o dedão para Eliseu e disse: sobe calvo, passa careca, sobe calvo, passa careca. E paciência tem limite. Eu imagino o homem de Deus dizendo assim: vamos parar com esse negócio aí, me respeita. E eles dizem: vai, seu careca, coisa de criança. Imagina só 42 vozes, parecendo a torcida do Flamengo, gritando: careca, careca. Aí o homem de Deus se estressou e disse assim: ah, vocês não me respeitam? Não, não. Então que apareçam 2 ursais e comam todos vocês. Sabe o que diz a Bíblia? Que apareceu 2 ursas e devorou 42 meninos, segundo a palavra de Eli. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz que Eliseu passou pela região do... Eliseu passou pelo... E eu te pergunto, no deserto tem ursa? Sabe aonde localizam-se as ursas? Lá nas montanhas ou nas florestas. Parece que vejo, quando o homem de Deus diz que apareçam 2 ursas, eu imagino Jeová no trono dizendo: meu filho Eliseu, eu sei que tu não estudou, mas aí é deserto, meu filho, aí não tem ursa, mas já que tu falou e eu estou na tua palavra, que venha as ursas da montanha e da floresta para o deserto e coma os meninos, segundo a palavra de Eliseu. Eu aprendo 2 verdades que você vai levar para casa hoje. Primeira razão pela qual apareceu ursa ao invés de leões no deserto, é que se os pais dos meninos saíssem de casa e vissem 2 predadores do deserto, devorando 42 crianças, eles iam dizer assim: é trágico, é uma cena triste, mas é uma coincidência. Os nossos filhos estavam brincando aqui no quintal de casa, veio o predador do deserto e devorou os nossos filhos. Mas quando eles saíram de casa e viram 2 ursas devorando 42 crianças, sabe o que eles tiveram que fazer? Se encurvar diante de Eliseu e reconhecer que Deus era na vida e no ministério do profeta Eliseu. Levante a tua mão direita. Eu tenho autoridade de Deus hoje para te dizer que o Senhor irá te entregar essa autoridade profética. E junto da autoridade profética, Deus também está trazendo para a tua vida algo chamado de reconhecimento. Aqueles que não acreditaram no teu sucesso, na tua vitória, na sua conquista, na sua felicidade, terão que se encurvar diante de Deus, diante da tua presença, e reconhecer que Deus é contigo, que Deus é na sua vida, que o Senhor mudou a tua história. Você acredita nisso? Levante a mão e grita glória. Escute, você já viu, me dê só um pouquinho de retorno, você já viu muitos pregadores pregar, principalmente aqui no Rio de Janeiro? O cantor Alex Gomes, meu amigo, canta que a roda vai girar. Já viu? Tua vida vai ser igual uma roda gigante, a roda vai girar. Eu vou ser mais um deles, mas debaixo de autoridade profética. A tua vida vai ser igual uma roda gigante de Deus na tua vida.
Quem já foi no parque já viu como é que a roda gigante é assim. Tem gente que está sentado lá em cima enquanto você está sentado lá embaixo. Na roda gigante da vida, quem está por cima zomba de quem está por baixo. Olharam por você, olharam para você com um olhar de superioridade e disseram assim: não vai subir na vida, não vai ter sucesso, não vai ter alegria, não vai ser feliz, não vai subir na vida, não vai prosperar. Só que ele se esquece que um dia a roda ela tem que girar. Quem está por cima tem que descer na olaria de Deus, e quem está por baixo tem que subir para desfrutar da bênção do milagre de Deus na tua vida. Então, se você recebe essa palavra, levante a mão, abre a boca. Oh, revara o azidio, delebara o idioma entre plargidje, alavara os idioma, calabanduri idioma entre plargidje, delebaraba canto reminara xanda diome entre andara mahaya. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Está sentindo ele aí, irmão? Está sentindo ele aí? Sinta ele te tocar aí agora, vai. Segunda verdade, e eu encerro com ursas ao invés de leões. Sabe qual é? É que quem tem autoridade profética da parte de Deus faz aparecer aquilo que não existe. Não existia ursa no deserto, mas o profeta disse que apareça, e apareceu. O seu advogado disse: não tem como recorrer à causa, a causa está perdida. Aí você diz: não tem jeito? Não tem. Então sai o advogado da terra, porque o meu advogado é fiel. Ele é fiel. Os médicos disseram: vai para casa, fica com a família. A enfermidade é maligna. Você tem tanto tempo de vida. Aí você diz: a medicina não dá jeito? Não tem jeito. Não conseguir a cura para essa doença. Aí você diz: então sai a medicina da terra, porque o meu médico é celestial. Disseram: teu marido não tem jeito, tua mulher não tem jeito, teus filhos não tem jeito. Você diz para o homem: não tem jeito, não tem jeito. Então Jeová dá jeito, dá jeito. Jeová dá jeito. Ei, levante a mão direita agora. Hoje, quando você sair dessa reunião e você pisar lá na esquina da tua casa, quando você pisar na rua da tua casa, você já vai pisar determinando que os demônios batam em retirada da minha vizinhança, que os demônios batem em retirada da minha rua, porque eu estou chegando debaixo de autoridade do céu. Quando você pisar no portão da tua casa, quando subir no elevador, você pisa dizendo que os demônios batem retirada da minha casa. Eu estou chegando debaixo de autoridade do céu, do céu, do céu, do céu. Levante a mão, deixa eu ver você adorar. Só você que quer receber essa autoridade, sai do teu lugar e corre aqui na frente agora. Vem correndo. Vem, pastor, eu quero receber autoridade na minha vida. Vem. Deus vai te entregar tanta autoridade que a partir de hoje não haverão portas fechadas para você. Deus vai te dar tanta oportunidade que você vai abraçar todas elas. E saia daqui com uma convicção, porque depois que eu aprendi isso, eu não vejo mais dificuldade para mim. Deus me faz vencer todas elas. Terceiro homem chama-se Jesus de Nazaré. E uma vez ele virou para Pedro e disse assim: Pedro, hoje eu te entrego a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. E o que você desligar na terra, eu desligo no... Pedro aqui tipologicamente representa a igreja. Jesus está dizendo: igreja, para você,
Jesus está dizendo para você: hoje eu te entrego a chave do reino dos céus. O que você ligar aqui, eu ligo lá. O que você desligar aqui, eu desligo lá. Então, irmão, aprenda uma coisa: ninguém mais pode fechar a porta para você. Você tem a chave, é você que abre e fecha a hora que você quiser. Segure na mão do irmão, segure na mão dele. Levante a mão dele para o alto agora. Você vai repetir uma oração comigo. Com fé. Diga: Deus. Diga: Pai, eu te amo. Diga: Senhor, eu te amo. Diga: Pai, tu me amas. Diga: Senhor, tu me amas. Diga assim: Pai, se tu me amas, essa noite, é hoje, é agora, eu quero mais uma prova do teu amor na minha vida. Diga: Pai, se tu me amas, me prova agora. Desce aqui, pertinho de mim, e me enche de autoridade. Agora, 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 agora. Você pediu, receba a autoridade de Deus na tua vida. Receba! Ora com o irmão, ora com ele, ore, ore. Jesus está fazendo milagre agora. Jesus está te abrindo portas agora. Meu apóstolo, meu Deus, meu Deus, o teu amor é grandioso para conosco. Tu nos amas, Senhor, certamente ama a cada um de nós, e a tua glória tem se manifestado, e a tua palavra foi pregada, e sobre cada um que aqui se encontra, Deus, ela será realizada, porque ela não voltará vazia. O teu poder se manifestará, a tua glória se manifestará, a tua unção se manifestará. E no tempo do Senhor, ó Deus, virá e se cumprirá para a glória do teu santo nome. A autoridade para expulsar demônios, a autoridade para curar enfermos, a autoridade para pregoar a palavra, a autoridade para profetizar, a autoridade para viver uma vida diferente, uma vida cheia de glória na tua presença, a autoridade para passar pelas provações, pelos desertos, pelas perseguições, mas nunca deixar de te adorar, nunca deixar de te glorificar, nunca deixar de crer que tu és Deus na minha vida e na vida de cada um de nós. Senhor, os céus estão abertos sobre a tua igreja. Eu vejo anjos aqui, Senhor, guerreando em favor deste povo. Eu vejo uma batalha acontecendo aqui, Jesus. Labandasse, ore, canturi, lalabaná, e cominaça. Portas do inferno foram fechadas, porque o Senhor arrancou com as mãos aquele e aquela que são preciosos para ti. Esta é a noite de te adorar, te glorificar, te exaltar. Porque mais uma vez, oh Deus, o Senhor agiu. Mais uma vez o Senhor agiu. Mais uma vez o Senhor ouviu a oração do teu povo, e veio em socorro do teu povo, e veio em favor do teu povo. Esta noite o Senhor declarou a vitória do teu povo, meu Deus. A autoridade no lar, a autoridade na vida desse homem que se sente fracassado, na vida desse homem que se sente desanimado, na vida desse homem que se sente derrotado. Hoje desceu autoridade para a vida dele, desceu autoridade para a vida desse homem, e ele vai sair daqui fortalecido, se sentindo ousado, forte, para voltar a conquistar,
para voltar a declarar que maior é Deus que está com ele do que o diabo que se levantou contra ele, a sua casa. A autoridade, em nome de Jesus, para dizer e declarar que o Senhor mudará a morte dele, que o Senhor mudará a história dele, o cativeiro dele, o cativeiro dela hoje está sendo mudado, Senhor, porque a roda está girando para a glória do teu santo nome. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Dê um melhor aplauso para o Senhor, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus. Levante a tua mão. Escute, essa igreja hoje existe porque um dia eu tomei posse de uma palavra que veio pela boca de uma mulher que eu não a conhecia e que nem ela me conhecia. Mas Deus usou a boca daquela mulher. E eu tomei posse. Apóstolo, quando é que o culto faz a diferença na minha vida? Quando eu tomo posse. Se você hoje está aqui tomando posse, esse culto fez a diferença na tua vida. Eu quero convidar você a tomar posse, porque o que foi pregado aqui é algo muito sério. Nós somos representantes do Deus vivo, de Deus aqui. E nós não podemos brincar com as coisas de Deus, amém? Porque Deus é muito sério. Deus é tão sério que um dia eu estava na Assembleia de Deus da Vila da Penha, do pastor Silas Malafaia, para você entender como Deus é sério. E lá estava pregando naquele dia, naquela manhã, estava eu e a bispa numa reunião de pastores do comércio, e o apóstolo Estevão Hernandes estava pregando. Escute isso. E de repente, sobe um obreiro lá no altar e leva uma garrafinha de água. E eu percebi, quase 500 pastores, e eu percebi que aquela água era água de coco. E eu brinquei no silêncio com Deus. Disse, um dia eu vou beber água de coco no altar da igreja. Só Deus ouviu isso, nem minha esposa que estava ao meu lado. Diga para o teu irmão, Deus se leva muito a sério. Diga para ele, talvez você não leve tanto a sério a Deus, mas Deus te leva muito a sério. Está faltando de vez em quando água de coco aqui no altar. Nos últimos dias aí está faltando, não sei o que está acontecendo, viu? Mas olha, daquele dia, uma semana depois, 7 dias depois, esse altar começou a receber água de coco. Uma coisa simples, amém ou não amém? E nós temos um coqueiro cheio de coco aqui atrás. Deus nos deu um sítio hoje, que o que mais tem no sítio é coco. Diga para o teu irmão, não vai faltar água de coco na tua vida. Estou parafraseando, ou seja, aquilo que é simples para você, Deus leva a sério. Porque o que foi pregado aqui é que a palavra que sai da boca do profeta, ela não voltará vazia. Você está entendendo? Esse é um exemplo de tantos outros, tantos outros. Essa igreja é. Porque quando eu cheguei ali na frente e disse, Deus disse, esse é o lugar que eu estou te dando para começar a construir o meu templo. E eu disse para Deus, eu só compro, sem dinheiro, eu só compro esse terreno se o Senhor me der o outro. E Deus disse, você pode comprar porque eu vou te dar o outro. E assim foi até comprar o quarto terreno. Então diga para o irmão, Deus te leva muito a sério. Talvez você não tenha um centavo no bolso, como naquela época eu não tinha. Mas eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata. Talvez naquela época eu não tivesse um obreiro que pensasse em trazer uma água de coco. Mas Deus ouviu, diga para o teu irmão, Deus ouviu. Diga, Deus ouviu até o que você nem falou. Você está entendendo o que eu estou falando aqui?
Porque tem coisas que a senhora não falou aqui hoje, pela boca, mas falou com a alma. E Deus ouve a voz da alma. Então eu quero fazer um desafio a você aqui. Não precisa sair correndo, porque eu não vou te pedir dinheiro. Diga para o teu irmão, meu apóstolo não vai te pedir dinheiro. Amém ou não amém? Eu quero fazer um desafio, porque nós estamos aqui hoje. Deus colocou no meu coração, quando o meu amigo evangelista José Luiz falou que o pastor estava vindo para o Rio de Janeiro, eu falei, então vou marcar 3 noites. Eu não consegui sábado, porque eu não pude estar, mas hoje, ontem e hoje, ele esteve ontem e está aqui hoje pregando. E eu estava ali, inclusive daqui a pouco eu vou trazer uma palavra para uma pessoa separada que Deus mandou entregar, algo forte. Mas eu estava ali porque eu estou no culto, todo culto, eu estou ligado no trono da glória. Você pode ter certeza disso. Eu olho para lá e para cá, mas eu estou ligadinho no trono da glória. O Espírito de Deus está aqui, bradando. E o Espírito de Deus falou assim, hoje eu vou fazer cumprir a minha palavra na vida de muita gente aqui. Até quem está ouvindo, mas só está ouvindo, mas vai começar a acreditar a partir de agora. Então você precisa acreditar. Aqui nós não estamos em um circo, nós não estamos num cinema, nós estamos aonde? Onde nós estamos, igreja? Na casa de Deus. E ele diz, clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Haverá alguma coisa difícil? Irmãos, há 2 semanas atrás, eu passei na rua e tinha uma senhora alcoolizada, com as pernas para 5 de julho para cá. Eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar. E quando eu voltei, ela já não estava. Hoje essa senhora já está 2 semanas aqui na igreja dando glória a Deus. Eu conversando com ela, a filha trouxe, ela aceitou Jesus aqui no culto. Haverá alguma coisa difícil para Deus, irmãos? Haverá alguma coisa impossível para Deus, irmãos? Não há. Eu olho para o meu amigo aqui, ó. Meu amigo aqui, ó. Aí atrás de você, Alberto. De camisa amarela. Haverá alguma coisa difícil para Deus? Olha onde ele está, dentro da casa de Deus. O diabo dizia, nunca eu vou te largar. Mas quando Deus dá a ordem, o diabo tem que largar. Então hoje, por favor, segura firme na mão dessa pessoa que está aí. Levanta a mão dela. E diga para ela, você vai fazer um pedido a Deus aqui. Eu não preciso ouvir o que você vai pedir. Isso é para quem crê. Eu não preciso ouvir. Não, apóstolo, não, porque eu não posso fazer nada por você. Posso, Júlio? Não posso. Eu tenho o poder de fazer alguma coisa por você. Se Deus não fizesse por ela, ela não estaria aqui. Eu não posso, irmão. Ninguém aqui pode acrescentar um covo da frente do seu nariz. Então, mesmo assentado onde você está, se tiver alguém sozinho, eu estou vendo algumas pessoas sozinhas, procura, aí forma uma dupla aí, porque nós vamos usar da nossa fé, porque a igreja é lugar de usar fé. O Senhor disse, olharei para a terra e encontrarei fé. Ele disse que sem fé é impossível agradá-lo. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. E você não vai usar a minha fé, você vai usar a tua fé agora. Porque você veio para a igreja não foi para assistir culto, você veio para fazer culto a Deus. E eu quero dizer para você que Deus se agradou de você hoje. Só em você estar aqui hoje, tremenda segunda-feira, glória a Deus por esse culto. Glória a Deus, porque hoje você está aqui. Se fosse sábado, de repente você não estaria. Mas hoje você está. Então você vai fechar os seus olhos, você vai puxar, como você puxa o ar para respirar, e depende do ar para sobreviver. Você vai fazer do ar agora fé. O ar vai se transformar em fé. Use a sua fé, pode deixar as crianças. Agora você vai buscar por você. Deixa que tem, o anjo está guardando, tem obreiros na... Você vai orar por você. Há algum pedido no teu coração. Há algo muito difícil. Há algo muito difícil.
Talvez algo muito difícil, algo impossível para você, que há anos você está clamando. Anos, talvez você diz assim, eu nem vou orar por isso, porque não vai acontecer mesmo. Ao que crer, verá a glória de Deus. Ao que crer, verá a glória de Deus. E se eu sou o profeta de Deus na terra, nessa igreja, e eu profetizo hoje sobre a tua vida, que ao que crer, verá a glória de Deus. Parece, ou pode parecer que é coisa simples, boba, mas assim como ele, Deus ouviu a minha alma falando, quem sabe um dia, quem diria, eu poderia beber uma água de coco no altar. E todos que chegam aqui dizem, água de coco? Algo simples para você, mas que para Deus é tão precioso. Realizar. E há situações aqui que vão abençoar não somente a quem está orando e pedindo, mas a toda a família. É você que está orando. Ele disse, o meu povo, que me chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei e sararei a sua terra. Oh, Espírito. Ó Deus, os teus ouvidos não estão fechados, para que não possam ouvir a oração que fazemos neste lugar, nem as tuas mãos, nem os teus braços encolhidos, para que não possam ser estendidos em favor do que clama, do que ora, do que pede, do que busca. Haverá, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, alguma coisa difícil para ti? Alguma coisa que tu não possas realizar? Aquilo que é impossível para mim, é possível para ti. Senhor, aonde eu não posso chegar, tu chegas por mim. O que eu não posso fazer, tu fazes por mim. Com quem eu não posso falar, tu falas por mim. E até aquilo, Deus, que muitas vezes eu mesmo não acredito, tu fazes para mostrar que tu és Deus na minha vida. Então hoje, Senhor, fora pregoada a tua palavra, que pela boca do profeta, tu te levanta do teu trono e confirma a palavra declarada. Então hoje, Senhor, confirma a palavra declarada na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, desta jovem, deste adolescente, desta adolescente, até mesmo desta criança que ora com fé agora, crendo, acreditando que o Senhor está ouvindo o clamor da sua alma. Porque o Senhor não resistirá a um coração quebrantado e contrito. Os que te buscam certamente te acham, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e profetizo sobre o teu povo, que o que crer, verá a tua glória. Porque poderoso é o Senhor para realizar, além do que eu peço, além do que eu penso e além do que eu espero. Tu és poderoso para realizar infinitamente mais.
Então, Senhor, eu peço, porque está escrito na tua palavra, que o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. E eu não peço em meu nome, porque eu não sou nada e ninguém. Eu peço em nome de Jesus, porque este é tudo. E é o Todo-Poderoso. É aquele que veio e morreu por nós na cruz do Calvário. E que nos disse que se nós orarmos e pedirmos a Ti, em nome dEle, em nome de Jesus, o Senhor nos concederá. Então é em nome de Jesus que eu te peço, porque eu creio, eu tenho fé, que Tu podes realizar na minha vida, na vida da minha esposa, das minhas filhas, na vida do Teu servo, da Tua serva, dos filhos dos Teus servos, na vida da família, de cada servo, de cada serva do Senhor. O Senhor pode realizar na vida desta pessoa que está aqui hoje pela primeira vez, mas veio buscar o Senhor com sinceridade, e voltará com a resposta, e voltará com a ajuda, e voltará com socorro, e voltará com a esperança, e voltará com a solução. Senhor, Tu podes todas as coisas, e em Ti também nós podemos. Por isso, nesta noite, trazemos à existência, a nossa vida, aquilo, ó Deus, que precisamos que seja realizado. Pela fé em Jesus Cristo de Nazaré, pela fé em Ti, pela fé no Teu Espírito Santo, nós declaramos que o impossível se torne possível agora. Que o que está longe venha para perto. O que não aconteceu, aconteça. Seja realizado, meu Deus, para a glória e honra somente do Teu nome. É a nossa oração. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Levanta a tua mão e diga: eu recebo em nome de Jesus, porque eu creio que esta foi mais uma noite em que Deus agiu neste lugar em meu favor e em favor da minha família. Aplauda Ele e glorifica o nome dEle. Aleluia! 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 Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Antes de você tomar o seu lugar, e eu vou pedir para as mulheres não se sentirem acepcionadas, eu quero perguntar: quantos homens que estão aqui, que são novos convertidos, ou que ainda não estão congregando em nenhuma igreja, eu quero fazer um convite, não para hoje, mas um convite para quinta-feira. Você que é um convidado, você que é um novo convertido, você que ainda está visitando, eu quero lhe fazer um convite para estar comigo e mais alguns homens lá na minha residência, na quinta-feira, às 19h30. Quem não sabe, é na rua São Luís, número 32. Então eu tenho aqui o meu amigo, que eu citei o nome, eu tenho o nosso convidado que está ali perto do pastor Assis, amém? Eu tenho o Raimundo, que está ali, também está sendo convidado. Eu tenho, deixa eu ver mais alguém aqui, deixa eu ver. E detalhe, tem que ter de 25 anos para cima. Menos de 25 anos não pode. Viu, pastor Assis? O senhor não pode, porque menos de 25 anos não pode. Né? Então, só de 25 anos para cima. Amém? Então, você, homem, você que está aqui,